Existem certas ligações para emergências que os atendentes nunca esquecem. Aquelas que ficam com eles muito depois de seus turnos terminarem, que ecoam nos momentos de silêncio, que fazem eles questionarem como o mundo pode abrigar tanta escuridão. O dia 3 de novembro de 2018 começou como qualquer outro sábado no nordeste de Miami-Dade, na Flórida. O sol estava brilhante, a umidade estava pesada no ar, e os operadores do 911 estavam atendendo às chamadas típicas de fim de semana. Acidentes de trânsito, emergências médicas, brigas domésticas. Mas aí veio uma ligação que iria desenrolar um dos casos mais perturbadores de abuso infantil que a Flórida tinha visto em anos. A voz do outro lado pertencia a uma mulher que se identificou como enfermeira registrada. O tom dela era estranhamente medido, quase clínico, enquanto ela relatava que sua filha adotiva de 7 anos tinha parado de respirar. Sem pânico, sem histeria, apenas uma recitação fria de fatos. A criança estava doente há vários dias. Ela explicou. Problemas respiratórios. Ela não achou que fosse sério o suficiente para procurar atendimento médico. Mas agora a menininha não estava respondendo. Os paramédicos foram despachados imediatamente para o complexo de apartamentos na Northeast 6th Avenue. Enquanto eles corriam pelas ruas de Miami, com as sirenes gritando, não faziam ideia de que estavam prestes a entrar no que os investigadores descreveriam depois como uma casa dos horrores. Eles esperavam um caso trágico, mais direto. Uma criança sucumbindo à doença, talvez pneumonia ou complicações de uma infecção. O que eles encontraram, no entanto, iria assombrá-los pelo resto de suas carreiras. Quando os primeiros socorristas entraram no apartamento de Dina Emanuel, o ar em si parecia errado, pesado, opressivo. E lá, numa cama em um dos pequenos quartos, estava Samaya Emanuel, de 7 anos. Os paramédicos se aproximaram rapidamente, seu treinamento entrando em ação enquanto avaliavam a situação. Mas até profissionais médicos de emergência experientes, pessoas que tinham visto acidentes de carro e ferimentos à bala e todo tipo de sofrimento humano, congelaram quando olharam mais de perto para a criança. O corpinho de Samaya estava emaciado, seus ossos visíveis através da pele fina como papel. Mas não era só a desnutrição que os parou. O corpo dela estava coberto de ferimentos, queimaduras, arranhões, feridas abertas que nunca tinham sido tratadas, hematomas em vários estágios de cicatrização pintando um mapa grotesco de abuso por toda a carne dela. As mãos dela mostravam sinais claros de queimaduras, do tipo que vem de contato direto com calor extremo. Havia marcas nos pulsos e tornozelos dela, compatíveis com contenções. Lacerações parecidas com chicotadas atravessavam as costas e pernas dela. Os paramédicos se entreolharam, e depois olharam para Dina Emanuel, que estava por perto com uma expressão que um socorrista descreveria depois como estranhamente vazia. Isso não era pneumonia. Isso era tortura. Eles trabalharam freneticamente, tentando reanimar a menininha. Mas Samaya Emanuel já tinha partido. Seu corpinho havia suportado mais dor do que a maioria dos adultos poderia imaginar, e no final, simplesmente desistiu. Conforme os policiais chegavam à cena e começavam a isolar o apartamento, fizeram outra descoberta arrepiante. Samaya não tinha sofrido sozinha. 2 outras meninas, de 5 e 12 anos, foram encontradas dentro do apartamento. Ambas eram irmãs biológicas de Samaya, e ambas também tinham sido adotadas por Dina Emanuel. Os policiais deram uma olhada nessas crianças e imediatamente pediram assistência médica adicional. As irmãs estavam em condição chocante. Como Samaya, estavam severamente desnutridas, seus corpos carregando sinais inconfundíveis de abuso físico prolongado, queimaduras, hematomas, cortes, cicatrizes. A menina de 12 anos pesava mal 50 libras. A de 5 anos era tão pequena e frágil que parecia mais uma bebê. Ambas as crianças se encolhiam quando os oficiais se aproximavam, os olhos arregalados com um terror que falava de experiências indescritíveis. Conforme os detetives começavam a processar a cena, o verdadeiro horror do que estava acontecendo dentro daquele apartamento em Miami ficou claro. A geladeira estava trancada com correntes e um cadeado pesado, garantindo que as crianças famintas não pudessem acessar comida. Os investigadores encontraram contenções,
cintos, escovas, coçadores de costas e outros implementos que claramente tinham sido usados como armas. O quarto das crianças era esparso, quase parecido com uma prisão, com móveis mínimos e sem brinquedos, sem livros, nada que indicasse que crianças viviam ali. No banheiro, os detetives descobriram garrafas de água sanitária, e testemunhos posteriores revelariam que Emmanuel tinha forçado as meninas a beber a substância tóxica como punição. O fogão na cozinha se tornou uma cena de crime em si quando os investigadores perceberam que tinha sido usado para queimar as mãos das crianças. Cada canto daquele apartamento contava uma história de crueldade sistemática e calculada infligida a 3 crianças inocentes pela própria pessoa que deveria protegê-las. E aqui está o que tornou toda a situação ainda mais incompreensível. Gina Emanuel não era alguma figura desconhecida vivendo nas margens da sociedade. Ela era uma enfermeira registrada, uma profissional médica licenciada que tinha feito um juramento de não causar dano. Ela tinha trabalhado em instalações de saúde, cuidando de pacientes, confiada com as vidas das pessoas. Ela tinha passado em verificações de antecedentes. Ela tinha sido aprovada pelo estado da Flórida não só para acolher crianças, mas para adotá-las permanentemente. Como alguém cujo trabalho é curar se torna alguém que tortura? Como uma pessoa treinada para reconhecer emergências médicas nega tratamento a uma criança morrendo? Essas perguntas iriam atormentar investigadores, promotores e o público conforme o caso se desenrolava. Mas naquele dia de novembro de 2018, a preocupação imediata era clara. Samaya Emanuel estava morta, suas irmãs estavam lutando por suas vidas, e Gina Emanuel precisava responder pelo que tinha feito. Para entender como esse pesadelo foi permitido continuar por anos, você precisa entender quem Gina Emanuel parecia ser. Na superfície, ela era exatamente o tipo de pessoa que o sistema de acolhimento espera encontrar. Uma mulher profissional com uma carreira estável, uma casa e o desejo de ajudar crianças necessitadas. Ela morava num apartamento modesto no nordeste de Miami-Dade, uma área de classe trabalhadora, onde vizinhos cuidavam uns dos outros e crianças brincavam nos pátios até as luzes da rua acenderem. Emmanuel, na época no início dos seus 50 anos, tinha construído o que parecia ser uma vida respeitável. Sua carreira como enfermeira registrada lhe dava estabilidade financeira e posição social. Enfermagem é uma profissão construída em compaixão, em cuidar dos vulneráveis, em aliviar o sofrimento. É um trabalho que requer paciência, empatia e um desejo genuíno de ajudar os outros. Gina Emanuel tinha de alguma forma passado em todos os testes, ganho todas as certificações e convencido todos ao seu redor de que ela possuía essas qualidades. Mas o envolvimento de Emmanuel com indivíduos vulneráveis se estendia além de sua carreira de enfermagem. Ela também operava um lar coletivo para adultos com deficiência em Miami. Isso significava que várias pessoas com deficiências de desenvolvimento, desafios físicos ou necessidades de saúde mental estavam sob seus cuidados, dependendo dela para suas necessidades diárias, sua segurança, seu bem-estar. O estado da Flórida tinha aprovado ela para administrar essa instalação. Ela tinha sido confiada com alguns dos membros mais vulneráveis da sociedade. Pense na ironia aqui. A ironia profunda e revoltante. Uma mulher que era profissionalmente e legalmente responsável por cuidar de outros, por protegê-los, por garantir sua saúde e segurança, estava simultaneamente administrando uma câmara de tortura para 3 meninas na própria casa dela. Ela ia trabalhar, cuidava de pacientes ou residentes, se apresentava como cuidadora e depois voltava para casa para brutalizar crianças. Vizinhos que moravam perto do apartamento de Emmanuel contariam depois a repórteres e investigadores que não faziam ideia do que estava acontecendo lá dentro. Eles viam Gina Emanuel como uma mulher quieta e reservada que mantinha para si mesma. Ela não era amigável exatamente, mas também não era hostil. Ela oferecia um aceno educado no corredor, talvez um breve comentário sobre o tempo. Nada que se destacasse, nada que levantasse bandeiras vermelhas. Alguns vizinhos se lembravam vagamente de ter visto as meninas em algum momento anos antes, mas Emmanuel as tinha tirado da escola e essencialmente as fez desaparecer da vista pública. Num complexo de apartamentos movimentado onde pessoas iam e vinham,
onde famílias com crianças eram comuns, 3 menininhas simplesmente desapareceram nas sombras e ninguém notou. Ou se notaram, não acharam de questionar. Esse é um dos aspectos mais arrepiantes dos casos de abuso infantil. Eles acontecem à vista de todos, atrás de portas fechadas que parecem exatamente com as portas de todo mundo. O abuso se desenrola em apartamentos e casas em ruas normais, em comunidades onde vizinhos acenam uns para os outros e carteiros fazem suas entregas diárias. O mal não se anuncia, não se parece com um monstro. Parece com uma enfermeira voltando do seu turno. Parece com uma mulher comum vivendo uma vida comum. Mas não havia nada de comum sobre o que Gina Emanuel estava fazendo com Samaya, com suas irmãs, com 3 crianças que já tinham experimentado o trauma antes de entrarem na casa dela. Essas meninas estavam no sistema de acolhimento, o que significava que já tinham sido removidas de sua família biológica devido a circunstâncias que tornavam inseguro para elas permanecerem. Elas já tinham experimentado perda, deslocamento, incerteza, e o sistema, projetado para protegê-las, as tinha colocado diretamente nas mãos de sua abusadora. A história de como Samaya e suas irmãs acabaram sob os cuidados de Gina Emanuel é uma história sobre um sistema quebrado, sobre boas intenções pavimentadas, com falhas burocráticas e lacunas perigosas na supervisão. Para entender o alcance total dessa tragédia, você precisa voltar a 2014, 4 anos antes da morte de Samaya, quando 3 irmãs jovens foram colocadas no sistema de acolhimento da Flórida. As razões pelas quais crianças entram no sistema de acolhimento são sempre dolorosas: abuso, negligência, vício de substâncias dos pais, violência doméstica, encarceramento, crises de saúde mental. Quaisquer que sejam as circunstâncias específicas, sempre significa que a família biológica de uma criança é incapaz ou não está disposta a fornecer cuidados seguros. Para Samaya e suas irmãs, o que quer que tenha acontecido em seus primeiros anos foi grave o suficiente para que o Estado determinasse que elas precisavam ser removidas. Em 2014, Samaya teria cerca de 3 anos. Suas irmãs eram ainda mais novas e um pouco mais velhas, uma diferença de idades que significava que tinham diferentes necessidades de desenvolvimento, mas compartilhavam um vínculo crucial. Elas eram irmãs, tinham uma a outra, e agências de bem-estar infantil tipicamente tentam manter irmãos juntos quando possível. Ser separada de toda a sua família já é traumático o suficiente. Ser separada de seus irmãos, além disso, pode ser devastador. As 3 meninas foram colocadas juntas em regime de acolhimento, e é aqui que Gina Emanuel entrou nas vidas delas. Ela se candidatou para se tornar uma mãe de acolhimento e foi aprovada pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. O processo de aprovação para pais de acolhimento envolve verificações de antecedentes, visitas domiciliares, entrevistas e treinamento. Emanuel passou em todos esses requisitos. Sua carreira de enfermagem provavelmente funcionou a favor dela. Ela tinha um histórico documentado de cuidar de outros. Ela tinha uma renda estável. Ela tinha espaço em sua casa. No papel, Gina Emanuel parecia uma mãe de acolhimento ideal. Na realidade, ela estava prestes a submeter 3 crianças a anos de abuso horrível. Mas aqui está algo que deveria ter mudado tudo. Entre 2012 e 2015, o nome de Samaya tinha aparecido em 10 diferentes relatórios de linha direta de abuso infantil. 10. Isso não é um erro de digitação. 10 relatórios separados envolvendo essa menininha tinham sido arquivados na linha direta de abuso da Flórida. Os detalhes desses relatórios não foram totalmente divulgados ao público, o que é prática padrão para proteger as identidades e privacidade das crianças envolvidas. Mas o fato de que 10 relatórios foram arquivados significa que várias pessoas, em vários momentos, viram algo preocupante o suficiente para pegar o telefone e relatar suspeita de abuso ou negligência. Professores, trabalhadores de creches, profissionais médicos, parentes preocupados, vizinhos, alguém continuou ligando, continuou levantando alarmes, e ainda assim, Samaya permaneceu sob os cuidados de Gina Emanuel. Isso levanta questões agonizantes. Os relatórios foram investigados? Se sim, quais foram as descobertas?
Assistentes sociais visitaram a casa? Eles entrevistaram as crianças? Os relatórios foram comprovados ou descartados? Se foram comprovados, por que as crianças não foram removidas? Se foram descartados, o que levou os investigadores a acreditarem que não havia causa para preocupação? O sistema de acolhimento está sobrecarregado em quase todos os estados da América. Assistentes sociais carregam cargas de trabalho que estão muito além do que qualquer pessoa razoável poderia gerenciar efetivamente. Não há casas de acolhimento suficientes. Não há financiamento suficiente. Não há supervisão suficiente. Crianças escorregam pelas rachaduras não porque as pessoas não se importam, mas porque o sistema é fundamentalmente quebrado, esticado tão fino que até múltiplos relatórios de abuso potencial podem se perder na confusão. Durante o tempo em que as meninas estavam sob regime de acolhimento, havia verificações mensais obrigatórias. Assistentes sociais deveriam visitar a casa regularmente, avaliar o bem-estar das crianças, reunir-se com Emanuel, garantir que tudo estava indo bem. Essas visitas são projetadas para pegar problemas cedo, para intervir antes que situações escalem. Mas visitas mensais a uma casa de acolhimento são breves, muitas vezes agendadas com antecedência, e dependem muito do que o pai de acolhimento escolhe mostrar ao assistente de caso. Um abusador experiente sabe como fazer um show, limpar a casa antes da visita, ter certeza de que as crianças estão vestidas bem, orientá-las sobre o que dizer, apresentar uma imagem de uma casa amorosa e estável. E se as crianças estão com muito medo de falar, se elas foram ameaçadas ou manipuladas ao silêncio, uma visita de 30 minutos uma vez por mês não vai descobrir a verdade. Ainda assim, por aqueles primeiros anos, havia pelo menos alguma supervisão. Alguém do Estado estava verificando, mesmo que essas verificações fossem inadequadas. As meninas estavam matriculadas na escola, onde professores e conselheiros poderiam notar sinais de abuso. Ainda havia olhos sobre elas, mesmo que esses olhos falhassem em ver claramente. Mas tudo isso estava prestes a mudar, porque em 2017, Gina Emanuel tomou uma decisão que selaria o destino de Samaya. Ela decidiu adotar todas as 3 meninas permanentemente. A adoção deveria ser algo bonito. É suposto ser o momento em que uma criança de acolhimento encontra permanência, quando a incerteza acaba e uma criança finalmente tem uma família para sempre. É suposto representar segurança, estabilidade, amor. O dia em que uma adoção é finalizada é muitas vezes celebrado com bolo e balões, com juízes oferecendo congratulações calorosas, com famílias tirando fotos para comemorar a ocasião. Para a maioria das famílias adotivas, isso é exatamente o que a adoção é, um começo alegre. Mas para Samaya e suas irmãs, sua adoção por Gina Emanuel em 2017 foi o começo do fim. Porque há uma brecha perigosa no sistema de bem-estar infantil, uma lacuna na supervisão que tem sido criticada por defensores há anos, e Emanuel sabia exatamente como explorá-la. Aqui está a brecha. Uma vez que uma criança de acolhimento é adotada, as verificações mensais dos serviços de bem-estar infantil param, completamente. O raciocínio por trás dessa política faz sentido em um nível superficial. Adoção significa que a criança não está mais sob custódia do Estado. Os pais adotivos têm plenos direitos e responsabilidades legais, assim como qualquer pai biológico. O Estado não conduz verificações mensais de bem-estar em crianças vivendo com seus pais biológicos. Então, por que eles fariam isso com crianças adotadas? Mas essa política falha em levar em conta a realidade de que algumas pessoas acolhem e adotam crianças não por amor, mas por outras razões. Benefícios financeiros, em alguns casos, já que pais de acolhimento e pais adotivos podem receber subsídios para ajudar com os custos de criar crianças com necessidades especiais ou históricos de trauma. Controle e poder em outros casos, já que abusadores são atraídos por vítimas vulneráveis, que são completamente dependentes deles. E uma vez que uma adoção é finalizada, essas crianças essencialmente desaparecem do sistema que deveria protegê-las. Quando Emanuel adotou Samaya e suas irmãs em 2017, as visitas mensais de assistentes sociais terminaram imediatamente. Não houve período de transição, supervisão gradualmente reduzida. Um dia havia verificações agendadas, e no dia seguinte o caso estava fechado.
As meninas, que agora tinham 6, 8 e 14 anos aproximadamente, estavam completamente à mercê de Emmanuel, e Emmanuel não perdeu tempo em afirmar controle total. Uma das primeiras coisas que ela fez foi tirar as meninas da escola, todas as 3. Ela alegou que iria educá-las em casa, o que é uma opção legal na Flórida e que não requer extensa aprovação ou supervisão estatal. Educação em casa pode ser maravilhosa para crianças que prosperam nesse ambiente, mas também pode ser usada como uma ferramenta de isolamento por abusadores que não querem que professores ou conselheiros notem sinais de maus tratos. Uma vez que as meninas estavam fora da escola, elas não tinham contato regular com repórteres obrigatórios, pessoas que são legalmente obrigadas a relatar suspeita de abuso infantil. Professores, enfermeiras escolares, conselheiros, treinadores. Essas são as pessoas com maior probabilidade de notar quando uma criança vem à escola com ferimentos inexplicados, quando elas parecem com medo, quando estão abaixo do peso ou usando roupas inadequadas para o clima para cobrir hematomas. Remova crianças da escola, e você remove uma das redes de segurança mais importantes. Emmanuel também isolou as meninas socialmente. Elas não brincavam com outras crianças no complexo de apartamentos. Elas não estavam matriculadas em atividades, esportes ou programas comunitários. Elas não frequentavam igreja ou qualquer tipo de reunião social regular onde outros adultos pudessem interagir com elas. Elas eram mantidas dentro do apartamento, escondidas, sua existência conhecida apenas por Emmanuel. Esse nível de isolamento é uma bandeira vermelha enorme para abuso, e era exatamente o que Emmanuel queria. Ela tinha criado uma situação onde tinha poder absoluto sobre 3 crianças sem supervisão, sem responsabilidade e sem testemunhas. O que quer que ela fizesse a elas atrás daquela porta fechada, ninguém saberia, e o que ela fez foi indescritível. O que aconteceu dentro do apartamento de Jean Emmanuel ao longo dos meses e anos seguintes só pode ser descrito como tortura. Isso não foi disciplina que saiu do controle. Isso não foi uma mãe perdendo a paciência em um momento de estresse. Isso foi abuso sistemático, intencional e prolongado infligido a crianças que não tinham escapatória, sem ajuda, sem voz. Os detalhes do abuso são difíceis de relatar, mas são necessários para entender o escopo total da crueldade de Emmanuel e o sofrimento que essas crianças suportaram. Testemunho judicial das irmãs sobreviventes, evidências médicas e descobertas dos investigadores pintam uma imagem de brutalidade quase inimaginável. Emmanuel batia nas crianças regularmente com vários implementos: cintos, escovas de madeira, coçadores de costas, qualquer coisa que ela pudesse usar para infligir dor. As surras deixavam marcas por todo o corpo das meninas, hematomas em camadas sobre hematomas, vergões que nunca tinham tempo de cicatrizar antes que novos aparecessem. A irmã de 12 anos testemunharia depois no tribunal sobre essas surras, descrevendo como Emmanuel as golpearia repetidamente, como elas chorariam e implorariam para ela parar, como ela não parava. Mas as surras físicas eram apenas uma forma de tortura. Emmanuel também queimava as mãos das crianças no fogão da cozinha. Deliberadamente, ela as forçaria a colocar as mãos nos queimadores quentes como punição por infrações percebidas. Pense no nível de crueldade necessário para fazer isso com uma criança. Assistir a mão de uma menininha chiar num fogão quente, ouvir seus gritos, cheirar carne queimando e manter a mão dela lá. A dor teria sido excruciante. As queimaduras levariam semanas para cicatrizar, se é que cicatrizariam completamente. E toda vez que as crianças olhassem para suas próprias mãos, elas seriam lembradas de sua impotência. Emmanuel também forçava as crianças a beber água sanitária. Água sanitária doméstica é uma substância tóxica que pode causar queimaduras químicas severas na boca, garganta, esôfago e estômago. Pode causar vômito, dificuldade para respirar e, em casos graves, dano aos órgãos ou morte. Emmanuel a usava como punição, fazendo essas crianças consumirem veneno. A dor física imediata teria sido terrível, mas o impacto psicológico de ser forçada a beber algo que você sabe que poderia matá-la é seu próprio tipo de tortura. Comida, ou melhor, a falta dela, era outra arma no arsenal de Emmanuel.
As meninas foram privadas de comida ao ponto de desnutrição severa. A geladeira estava trancada com correntes e um cadeado pesado, garantindo que elas não pudessem acessar comida quando Emmanuel não estivesse em casa ou quando ela decidisse que elas não mereciam comer. Na época da morte de Samaya, o corpo da menina de 7 anos estava tão emaciado que os médicos legistas ficaram chocados. Suas irmãs não estavam muito melhores. A de 12 anos pesava mal 50 libras. Muito abaixo de um peso saudável para sua idade. Fome é uma forma particularmente cruel de abuso, porque é constante. Você não pode escapar da fome. Ela corrói você a cada minuto de cada dia. Crianças são especialmente vulneráveis, porque seus corpos ainda estão crescendo e se desenvolvendo, requerendo nutrição adequada. Negar comida a elas não apenas causa dor e fraqueza no momento, causa dano de desenvolvimento a longo prazo. Emmanuel também usava contenções para controlar as crianças. Ela as amarrava a móveis, acorrentava a camas, prendia suas mãos e pulsos. As marcas dessas contenções eram visíveis nos corpos das meninas quando finalmente foram removidas da casa. Estar fisicamente contida é aterrorizante, especialmente para crianças. Tira qualquer senso de autonomia corporal. Você não pode se mover, não pode escapar, não pode se defender. Você está completamente à mercê de seu captor. Uma punição particularmente cruel envolvia forçar as crianças a ficar em posições de estresse por períodos prolongados. Emmanuel as faria ficar de pé numa perna com os braços estendidos, às vezes sob o sol quente da Flórida, por horas a fio. Esta é uma técnica de tortura que tem sido usada em guerra e por regimes autoritários. A dor começa como desconforto, mas rapidamente se torna insuportável conforme os músculos se cansam e cãibram. Eventualmente a pessoa não consegue manter a posição, mas se elas baixarem os braços ou colocarem o pé no chão, enfrentam punição adicional. A irmã sobrevivente testemunhou que Emmanuel iria nos acorrentar às nossas camas até ela voltar, quando saía do apartamento. Imagine ser uma criança pequena, acorrentada a uma cama, incapaz de se mover, incapaz de usar o banheiro, incapaz de pegar água, incapaz de fazer qualquer coisa, além de esperar em terror por seu abusador retornar. E não saber em que humor ela estará quando voltar. Não saber se esse será o dia em que as coisas ficarão ainda piores. Emmanuel também se engajou no que só pode ser descrito como abuso de degradação. Registros judiciais indicam que ela forçava as crianças a comer fezes como punição. Isso não serve outro propósito, além de humilhar e desumanizar. É sobre quebrar o espírito de uma pessoa, fazê-las se sentirem sem valor, reforçando que elas não têm poder e nem dignidade. O efeito cumulativo desse abuso no estado psicológico das crianças é impossível de compreender totalmente. Essas eram meninas jovens, no auge da infância, quando deveriam estar brincando, aprendendo, explorando o mundo, formando amizades, descobrindo quem eram. Em vez disso, viviam em um estado de medo e dor constantes. Elas iam para a cama com fome e machucadas. Acordavam não sabendo que tormento o novo dia traria. Seu mundo tinha encolhido para as paredes daquele apartamento e os caprichos de uma abusadora sádica. E, através de tudo isso, não havia escapatória. As meninas não podiam fugir. Para onde iriam? Elas não podiam pedir ajuda. Não tinham acesso a telefones. Elas não podiam contar a um professor ou amigo. Não estavam na escola e não tinham amigos. Elas estavam presas, e Jean Emmanuel sabia disso. Ela tinha arquitetado uma situação onde poderia fazer o que quisesse com essas crianças, e ninguém a pararia. No final de outubro e início de novembro de 2018, Samaya Emmanuel começou a mostrar sinais de doença séria. Ela estava desenvolvendo uma infecção respiratória, provavelmente começando como um resfriado comum ou gripe que seu corpo enfraquecido e desnutrido não conseguia combater efetivamente. Para uma criança saudável com nutrição adequada e um sistema imunológico forte, uma infecção respiratória é geralmente administrável com descanso, líquidos e cuidados básicos. Mas Samaya estava longe de estar saudável. Seu corpo já estava sob imenso estresse devido à desnutrição crônica e abuso contínuo. Seu sistema imunológico estava comprometido. Ela não tinha as reservas físicas para combater nenhuma infecção menor. E, conforme a infecção se instalou e começou a piorar,
Ela desesperadamente precisava de intervenção médica. Ela precisava de antibióticos, líquidos, suporte respiratório, cuidados hospitalares. Ela precisava de um médico, uma enfermeira, alguém com expertise médica para reconhecer a gravidade de sua condição e fornecer tratamento. A ironia cruel é que ela estava vivendo com uma enfermeira registrada. Dina Emanuel tinha treinamento médico. Ela sabia como avaliar sintomas. Ela entendia angústia respiratória. Ela poderia reconhecer os sinais de pneumonia, dificuldade para respirar, respiração rápida, dor no peito, febre, fraqueza. Ela sabia que pneumonia não tratada numa criança desnutrida poderia ser fatal. Ela sabia tudo isso e escolheu não fazer nada. Conforme os dias passavam, a condição de Samaya se deteriorava. A infecção respiratória progrediu para a pneumonia, uma infecção pulmonar séria que causa inflamação e acúmulo de líquido nos sacos de ar. Respirar se torna cada vez mais difícil. O corpo luta para obter oxigênio suficiente. Para Samaya, cujo corpo já estava em um estado tão frágil, isso era uma emergência médica. Mas Emanuel não ligou para um médico. Ela não levou Samaya a uma clínica de atendimento urgente ou a um pronto-socorro. Ela nem tentou tratar a criança com medicamentos de venda livre. Ela simplesmente deixou Samaya sofrer, deixou a infecção devastar seu corpinho, deixou ela lutar por respiração dia após dia. As irmãs sobreviventes testemunharam o declínio de Samaya. Elas viram sua irmãzinha ficando cada vez mais doente, mais fraca, lutando para respirar. E elas eram impotentes para ajudá-la, assim como tinham sido impotentes para parar qualquer um dos abusos. Elas só podiam assistir e esperar, talvez rezar, para que de alguma forma Samaya melhorasse ou que alguém viesse ajudar. Nos seus últimos dias, o corpo de Samaya começou a desligar. A pneumonia não tratada tinha progredido para um estágio crítico. Seus níveis de oxigênio estavam perigosamente baixos. Seu corpo, já devastado por abuso e fome, não conseguia mais lutar. Ela estava provavelmente em tremenda dor, lutando por cada respiração, assustada e confusa sobre o que estava acontecendo com ela. Médicos legistas determinariam depois que Samaya também desenvolveu sepse, uma condição com risco de vida que ocorre quando a resposta do corpo à infecção causa inflamação generalizada e dano aos órgãos. Sepse pode matar rapidamente se não tratada agressivamente com antibióticos e cuidados de suporte. Para uma criança tão comprometida quanto Samaya, sepse era essencialmente uma sentença de morte sem hospitalização imediata. No dia 3 de novembro de 2018, Samaya Emanuel parou de respirar. Seu corpinho pequeno e espancado tinha suportado tudo o que possivelmente poderia suportar, e finalmente desistiu. Ela tinha 7 anos. 7 anos de vida. E tanto disso tinha sido preenchido com dor e medo e sofrimento que nenhuma criança deveria jamais experimentar. Só então, depois que Samaya tinha parado de respirar, Dina Emanuel pegou o telefone e ligou para o 911. Não quando a infecção começou. Não quando progrediu para a pneumonia. Não quando Samaya desenvolveu sepse. Somente quando a criança já estava morta ou morrendo, Emanuel decidiu envolver profissionais médicos. Talvez ela percebesse que não poderia esconder uma criança morta no seu apartamento. Talvez ela pensasse que poderia alegar que foi uma morte trágica, mas natural por doença. Talvez ela se convencesse de que não tinha realmente feito nada de errado. Quando os paramédicos chegaram e viram o corpo de Samaya, eles imediatamente souberam que esse não era um caso comum de pneumonia. O corpo da criança contava uma história de abuso prolongado e negligência. As queimaduras, as feridas, as marcas de contenções, a desnutrição severa, esses eram sinais de tortura, não simples doença. E quanto mais de perto eles examinavam Samaya e avaliavam a cena, mais claro ficava que essa menininha tinha sido falhada catastroficamente pela pessoa que deveria cuidar dela. O relatório do médico legista detalharia a extensão total dos ferimentos de Samaya e a causa de sua morte. Pneumonia bacteriana não tratada complicada por sepse. Tudo ocorrendo no contexto de desnutrição crônica severa e abuso físico contínuo. Em outras palavras,
Samaya morreu de uma doença que deveria ter sido tratável, tornada fatal por negligência médica deliberada numa criança cujo corpo já tinha sido destruído por tortura sustentada. Samaya Emanuel deveria estar viva hoje. Ela deveria ser uma adolescente agora, na escola, saindo com amigos, descobrindo seus interesses e sonhos. Ela deveria ter tido a chance de curar de seu trauma precoce, de conhecer segurança e estabilidade, de experimentar como é ser verdadeiramente amada e protegida. Em vez disso, ela morreu em dor e medo aos 7 anos, num apartamento onde tinha conhecido nada além de crueldade. A descoberta da condição de Samaya e o estado de suas irmãs desencadeou uma investigação imediata e extensiva. Detetives do Departamento de Polícia de Miami-Dade, investigadores dos Serviços de Proteção à Criança e pessoal médico desceram sobre o caso. A prioridade era garantir que as irmãs sobreviventes recebessem cuidados médicos urgentes e fossem removidas da custódia de Emanuel imediatamente, mas os investigadores também sabiam que estavam olhando para um potencial homicídio. As 2 meninas sobreviventes foram levadas às pressas para o hospital para avaliação e tratamento. Profissionais médicos documentaram seus ferimentos, tiraram fotografias para evidência e começaram o processo cuidadoso de tratar suas várias doenças. Além dos cuidados físicos, essas crianças também precisavam desesperadamente de apoio psicológico. Elas tinham vivido um pesadelo e precisariam de terapia e aconselhamento extensivos para sequer começar a processar o que tinha acontecido com elas. Enquanto as meninas estavam sendo cuidadas, detetives começaram o trabalho meticuloso de processar o apartamento de Dina Emanuel como cena de crime. Cada cômodo foi fotografado, cada superfície examinada, cada item catalogado. A geladeira acorrentada, as contenções, os implementos usados para surras, tudo foi documentado e coletado como evidência. Investigadores também puxaram registros médicos, registros escolares, arquivos de acolhimento e documentos de adoção. Eles entrevistaram vizinhos, colegas de trabalho de Emanuel, qualquer um que pudesse ter informação sobre as crianças ou o comportamento de Emanuel. A autópsia do corpo de Samaya foi crítica para a investigação. O médico legista conduziu um exame minucioso, documentando cada ferimento, cada cicatriz, cada sinal de abuso. A autópsia confirmou que Samaya tinha morrido de pneumonia não tratada e sepse, mas também revelou o trauma extensivo que seu corpo tinha sofrido ao longo do tempo. As queimaduras nas mãos, as marcas de contenções, os sinais de desnutrição crônica e abuso físico, tudo isso foi documentado em detalhes meticulosos. As descobertas do médico legista foram devastadoras, mas essenciais. Elas forneceram evidência objetiva e científica do abuso que Samaya tinha sofrido. Advogados de defesa poderiam tentar alegar que ferimentos foram acidentais ou exagerados, mas uma autópsia não mente. A evidência física no corpo de Samaya contava uma história inegável de tortura sistemática. Conforme os investigadores cavavam mais fundo no histórico de Gina Emanuel, perguntas perturbadoras começaram a emergir. Como ela tinha sido aprovada como mãe de acolhimento e adotiva? O que aconteceu com aqueles 10 relatórios de linha direta de abuso sobre Samaya? Por que ninguém interveio apesar de aparentes bandeiras vermelhas? A investigação de Emanuel inevitavelmente se tornou uma investigação de falhas do sistema também. Serviços de proteção à criança tiveram que conduzir uma revisão interna de seu tratamento do caso. Como as verificações mensais durante o período de acolhimento falharam em detectar o abuso? Assistentes sociais realmente visitaram a casa como requerido ou visitas foram puladas? Se eles visitaram, o que observaram? Por que os relatórios de linha direta de abuso não desencadearam intervenção mais intensiva? Essas são perguntas dolorosas sem respostas satisfatórias. A realidade é que sistemas de bem-estar infantil pelo país estão lutando com cargas de trabalho esmagadoras, financiamento insuficiente e rotatividade de funcionários. Assistentes sociais frequentemente estão lidando com 30, 40, até 50 casos de uma vez, tornando quase impossível dar a cada criança a atenção e supervisão que merecem. E quando crianças são adotadas e desaparecem do sistema inteiramente, não há rede de segurança nenhuma. Detetives também tiveram que entrevistar a própria Dina Emanuel,
Esses interrogatórios são críticos para construir um caso. Investigadores precisam ouvir a versão dos eventos do suspeito, observar seu comportamento, procurar inconsistências ou admissões. O interrogatório de Emanuel forneceu insights sobre sua mentalidade e suas tentativas de justificar ou explicar o que ela tinha feito. De acordo com investigadores que estavam presentes, Emanuel mostrou uma falta perturbadora de emoção ao discutir a morte de Samaya e a condição de suas outras filhas. Ela não estava soluçando ou angustiada como você esperaria de uma mãe que tinha acabado de perder uma criança. Em vez disso, ela estava distante, quase clínica, como se estivesse discutindo um paciente no trabalho em vez de sua própria filha. Esse comportamento frio seria notado por todos que interagiram com ela durante a investigação e eventual julgamento. As explicações de Emanuel para os ferimentos e condição das crianças eram inadequadas e contraditas por evidências. Ela alegou que as meninas tinham condições médicas que explicavam sua aparência. Ela sugeriu que a diabetes não tratada de Samaya tinha contribuído para sua morte, tentando transferir a culpa para uma doença em vez de sua própria negligência. Ela minimizou a severidade do abuso, enquadrando suas ações como castigo corporal razoável que tinha sido mal interpretado. Mas a evidência contava uma história diferente. Investigadores tinham fotografias do apartamento, relatórios médicos detalhando a extensão do abuso e, mais importante, tinham o testemunho das irmãs sobreviventes. Essas meninas corajosas, apesar de tudo que tinham passado, eventualmente seriam capazes de contar sua história e ajudar a trazer sua abusadora à justiça. Um dos aspectos mais frustrantes do caso para investigadores e o público foi a linha do tempo. Samaya morreu em novembro de 2018, mas Dina Emanuel não foi presa até outubro de 2019, quase um ano inteiro depois. Essa demora levantou questões e preocupações. Por que demorou tanto para prender alguém quando a evidência parecia tão clara? A realidade de investigações criminais é que construir um caso sólido leva tempo, especialmente em casos complexos envolvendo abuso infantil e homicídio. Promotores precisam garantir que têm todas as evidências devidamente documentadas e admissíveis no tribunal. Eles precisam de testemunho de especialistas médicos alinhado. Eles precisam preparar testemunhas crianças, o que requer sensibilidade e treinamento especializado. Correr para prender sem um caso sólido pode resultar em acusações sendo descartadas ou uma absolvição no julgamento, permitindo que o perpetrador ande livre. Ainda assim, o fato de que Emanuel permaneceu em liberdade por quase um ano após a morte de Samaya era perturbador. Mais perturbador ainda era o fato de que ela reteve sua licença de enfermagem durante esse tempo e continuou a operar seu lar coletivo para indivíduos com deficiência. Isso significava que adultos vulneráveis ainda estavam sob seus cuidados, ainda dependendo dela, enquanto ela estava sob investigação por torturar crianças até a morte. Não foi até que a pressão pública aumentou e a atenção da mídia se intensificou que o Conselho de Enfermagem Estadual se moveu para suspender a licença de Emanuel. A ótica era terrível. Uma enfermeira sob investigação por assassinato infantil e tortura ainda estava licenciada para cuidar de pacientes. Mas processos burocráticos se movem lentamente, e o conselho não podia simplesmente revogar a licença de alguém sem devido processo. Quando Emanuel foi finalmente presa em outubro de 2019, ela foi acusada de homicídio em primeiro grau na morte de Samaya e abuso infantil agravado pela tortura de suas filhas sobreviventes. Homicídio em primeiro grau na Flórida carrega a possibilidade de prisão perpétua ou até a pena de morte. As acusações de abuso infantil agravado adicionaram tempo de prisão adicional potencial. Se condenada em todas as acusações, Emanuel nunca veria liberdade novamente. A prisão trouxe alguma medida de alívio para investigadores e o público, mas foi apenas o começo de um longo processo legal. Emanuel foi mantida sem fiança, considerada perigosa demais para ser libertada aguardando julgamento. Um juiz também se moveu rapidamente para encerrar seus direitos parentais sobre as filhas sobreviventes, garantindo que ela nunca pudesse ter acesso a elas novamente.
As meninas foram colocadas com membros da família que tinham lutado pela custódia e que lhes forneceriam o amor e a segurança que deveriam ter tido desde o início. Da prisão de Emanuel em outubro de 2019 até seu julgamento em abril de 2025, mais de 5 anos se passaram. Isso não é incomum para casos criminais sérios, especialmente aqueles envolvendo pena de morte ou prisão perpétua. O sistema legal se move lentamente, com numerosas audiências pré-julgamento, moções, trocas de evidências e passos procedimentais que devem ser completados antes que um julgamento possa prosseguir. Para as irmãs sobreviventes e sua família estendida, essa espera foi agonizante. Elas queriam justiça para Samaya. Elas queriam Emanuel responsabilizada, mas também queriam seguir em frente com suas vidas, curar do trauma, encontrar alguma medida de paz. Cada comparecimento ao tribunal, cada atraso, cada manobra legal da defesa era um lembrete do que tinha acontecido e do que elas tinham perdido. A pandemia de Covid-19, que começou no início de 2020, causou atrasos significativos nos procedimentos judiciais pelo país. Julgamentos foram adiados, tribunais operaram com capacidade reduzida e o acúmulo de casos cresceu. Isso se somou à frustração daqueles esperando pelo julgamento de Emanuel, mas não havia como acelerar o processo. Durante esses anos, as irmãs sobreviventes estavam recebendo terapia e apoio intensivos. Elas estavam se ajustando à vida com membros da família que realmente as amavam e cuidavam delas. Elas estavam indo à escola, fazendo amigos, experimentando normalidade pela primeira vez em anos. Mas também estavam vivendo com o conhecimento de que eventualmente teriam que testemunhar contra Gina Emanuel no tribunal. Testemunhar num julgamento criminal é difícil para qualquer um, mas é especialmente desafiador para vítimas crianças de abuso. Elas têm que recontar experiências traumáticas na frente de estranhos, com sua abusadora sentada na sala do tribunal observando-as. Elas podem enfrentar interrogatório cruzado por advogados de defesa que tentarão encontrar buracos em seu testemunho. A experiência inteira pode ser retraumatizante. Centros de defesa infantil e promotores trabalham duro para preparar testemunhas crianças e minimizar o trauma de testemunhar. Eles explicam o que vai acontecer no tribunal, fazem ensaios e fornecem apoio durante todo o processo. Mas não há maneira de tornar isso fácil. Essas meninas teriam que reviver suas piores memórias para ajudar a condenar a mulher que as tinha atormentado. Conforme a data do julgamento finalmente se aproximava no início de 2025, a antecipação crescia. O caso tinha atraído atenção significativa da mídia, tanto localmente em Miami quanto nacionalmente. Tinha todos os elementos que atraem interesse público. Uma profissional confiável revelada como um monstro, crianças inocentes sofrendo abuso inimaginável, falhas sistêmicas que permitiram que continuasse. Questões sobre como isso pôde acontecer. A procuradora do estado Catherine Fernandez Rundle, a promotora-chefe do condado de Miami-Dade, emitiu declarações enfatizando a gravidade do caso e o compromisso de seu escritório em buscar justiça para Samaya. O julgamento seria um dos mais assistidos na história recente de Miami, com repórteres enchendo a sala do tribunal e cobertura ao vivo da mídia. Quando o julgamento de Gina Emanuel finalmente começou em abril de 2025, a sala do tribunal estava tensa. Promotores apresentaram um caso devastador, metodicamente apresentando evidências do abuso sistemático que Emanuel tinha infligido às 3 irmãs. Fotografias da cena do crime, relatórios de autópsia, testemunho médico especializado, registros documentando a condição das crianças, tudo se somava a uma imagem inegável de tortura prolongada e deliberada. Mas as peças mais poderosas de evidência foram as próprias irmãs sobreviventes. Agora adolescentes, elas subiram ao banco de testemunhas e contaram suas histórias. Com vozes que às vezes tremiam, mas nunca vacilavam, elas descreveram os anos de abuso, as surras, as queimaduras, a fome, as contenções, a degradação. Elas falaram sobre assistir sua irmãzinha Samaya ficar doente e não receber ajuda. Elas olharam diretamente para Gina Emanuel e a responsabilizaram pelo que ela tinha feito. Seu testemunho foi de partir o coração e poderoso. Membros do júri foram vistos limpando lágrimas. Até repórteres experientes na sala do tribunal lutaram para manter a compostura. Essas jovens mulheres corajosas,
que tinham sobrevivido ao inferno, agora estavam usando suas vozes para garantir que sua abusadora nunca pudesse machucar ninguém novamente. A equipe de defesa de Emmanuel tentou argumentar que ela tinha sofrido de problemas de saúde mental, que as condições médicas das crianças tinham sido mal interpretadas, que a morte de Samaya foi um acidente trágico em vez de homicídio. Mas suas argumentações soaram vazias contra o peso esmagador da evidência. As fotografias não mentiam, o relatório de autópsia não mentia, e as irmãs sobreviventes certamente não estavam mentindo. Após semanas de testemunho e deliberação, o júri retornou com seu veredicto: culpada. Culpada de homicídio em primeiro grau na morte de Samaya Emanuel. Culpada de abuso infantil agravado contra suas irmãs sobreviventes. Em todas as acusações, Dina Emanuel foi considerada culpada. A fase de sentenciamento trouxe suas próprias emoções intensas. Membros da família das meninas deram declarações de impacto da vítima, descrevendo a devastação que Emanuel tinha causado. Eles falaram sobre Samaya, sobre a menininha brilhante e amorosa que ela deveria ter sido, sobre o futuro que foi roubado dela. Eles falaram sobre as irmãs sobreviventes e a longa jornada de cura que ainda tinham pela frente. O juiz, ao pronunciar a sentença, não poupou palavras ao condenar as ações de Emanuel. Ele descreveu o abuso como uma das formas mais horrendas de crueldade que ele tinha encontrado em sua carreira. Ele notou a traição particularmente hedionda de Emanuel de sua posição como enfermeira e mãe adotiva, papéis que deveriam ter sido sob cuidado e proteção. Gina Emanuel foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela nunca sairá da prisão. Ela passará o resto de seus dias atrás das grades, assim como ela uma vez prendeu 3 meninas indefesas em seu apartamento de tortura. A condenação trouxe um senso de justiça, mas não fechamento. Porque como você fecha um capítulo assim? Como você supera a perda de uma criança tão violentamente, tão desnecessariamente? Como crianças que sofreram tanto algum dia realmente se curam? Não há respostas fáceis para essas perguntas. As irmãs sobreviventes de Samaya continuam sua jornada de cura. Elas estão com família que as ama, recebendo terapia e apoio, construindo novas vidas longe do pesadelo que sofreram. Mas as cicatrizes físicas e emocionais nunca desaparecerão completamente. Elas sempre carregarão consigo as memórias do que passaram e a perda de sua irmã. O caso de Samaya Emanuel levantou questões críticas sobre o sistema de bem-estar infantil e as lacunas que permitem que crianças vulneráveis caiam pelas rachaduras. Defensores da reforma do sistema de acolhimento apontaram para este caso como evidência da necessidade desesperada de mudanças. A lacuna de supervisão de pós-adoção é particularmente problemática. Uma vez que crianças são adotadas, elas desaparecem completamente do radar do Estado. Não há mais verificações, sem verificações de bem-estar, sem supervisão nenhuma. Para a vasta maioria das famílias adotivas, isso é bom, elas são pais amorosos que não precisam do Estado olhando por cima de seus ombros. Mas para os poucos que adotam por razões nefastas, essa falta de supervisão cria um ambiente onde o abuso pode florescer sem detecção. Alguns estados começaram a implementar verificações de bem-estar pós-adoção, pelo menos por um período de transição após a finalização da adoção. Defensores argumentam que essas verificações deveriam ser obrigatórias nacionalmente, especialmente para crianças que tinham históricos documentados de relatórios de abuso antes da adoção. A questão dos 10 relatórios de linha direta de abuso envolvendo Samaya também exige exame. Como múltiplos relatórios falharam em desencadear intervenção efetiva? Foram os relatórios investigados adequadamente? Os investigadores tinham as ferramentas e tempo necessários para avaliar completamente a situação? O sistema falhou em proteger Samaya e entender como e por que é crítico para prevenir futuras tragédias. Cargas de trabalho de assistentes sociais continuam sendo um problema urgente. Quando assistentes sociais estão lidando com 40 ou 50 casos simultaneamente, é impossível dar a cada criança a atenção que merece. Mais financiamento, mais pessoal e cargas de trabalho mais gerenciáveis são essenciais para um sistema de bem-estar infantil funcional. A questão de como Gina Emanuel passou por verificações de antecedentes e foi aprovada como mãe de acolhimento e adotiva também é perturbadora.
Ela não tinha condenações criminais anteriores, o que é o que a maioria das verificações de antecedentes procuram. Mas havia algo em sua personalidade, sua natureza, que deveria ter levantado preocupações durante entrevistas e avaliações domiciliares? Pessoas que trabalham em aprovação de pais de acolhimento precisam de melhor treinamento para identificar potenciais abusadores? Essas são perguntas difíceis, sem respostas fáceis. Mas elas devem ser feitas. Cada criança que entra no sistema de acolhimento já experimentou trauma. Elas merecem ser colocadas em lares seguros e amorosos, não entregues a abusadores. O sistema existe para proteger crianças, e quando falha tão catastroficamente quanto falhou com Samaya e suas irmãs, mudanças são necessárias. Além da reforma do sistema, o caso destaca a importância da consciência comunitária. Vizinhos de Gina e Manuel não viram ou não relataram os sinais de abuso. Em retrospecto, havia bandeiras vermelhas, crianças que desapareceram da vista pública, sons que poderiam ter sido perturbadores, o isolamento das meninas. Mas em comunidades ocupadas onde as pessoas mantêm para si mesmas, essas coisas muitas vezes passam despercebidas. Campanhas de conscientização pública sobre sinais de abuso infantil podem ajudar. Se mais pessoas soubessem o que procurar isolamento de crianças, mudanças inexplicadas de comportamento, medo de cuidadores, ferimentos físicos, desnutrição, elas poderiam estar mais propensas a relatar preocupações. A linha direta de abuso infantil existe para um propósito. Relatos podem ser feitos anonimamente. É melhor fazer um relato que acaba não sendo nada do que não relatar e permitir que o abuso continue. Profissionais de saúde também têm um papel crítico. Gina Emanuel era uma enfermeira, mas certamente havia outros profissionais de saúde que interagiram com ela ao longo dos anos. Colegas de trabalho, supervisores, médicos com quem trabalhou. Havia sinais de sua capacidade de crueldade que foram perdidos ou ignorados? O campo médico precisa de melhor treinamento sobre identificar profissionais que podem representar um perigo para populações vulneráveis? A história de Samaya Emanuel é, em última análise, sobre a vulnerabilidade de crianças e nossa responsabilidade coletiva de protegê-las. Crianças no sistema de acolhimento já são entre os membros mais vulneráveis da sociedade. Elas foram removidas de suas famílias, enfrentam incerteza e instabilidade, muitas vezes carregam trauma de experiências passadas. Quando o sistema que deveria protegê-las as coloca em perigo, quando a pessoa que deveria cuidar delas se torna sua torturadora, quando múltiplos pontos de intervenção falham, a tragédia que resulta é devastadora. Samaya tinha 7 anos quando morreu. 7 anos. Ela deveria estar em 4ª série agora, uma adolescente com interesses e amigos e sonhos para o futuro. Em vez disso, ela está em um cemitério. Outra criança perdida para um sistema que falhou em mantê-la segura. Sua história deveria nos enfurecer. Deveria nos impulsionar à ação. Deveria nos fazer exigir melhores sistemas, mais supervisão, mais responsabilidade. Deveria nos fazer prestar atenção às crianças em nossas comunidades que podem estar sofrendo em silêncio. As irmãs sobreviventes de Samaya mostraram coragem incrível ao testemunharem contra Gina Emanuel e ao começarem a reconstruir suas vidas. Elas são sobreviventes no sentido mais verdadeiro e merecem todo o apoio e amor conforme continuam sua jornada de cura. Sua força em face de horror inimaginável é inspiradora. Quanto a Gina Emanuel, ela passará o resto de sua vida na prisão, o que é apropriado. Ela traiu toda a confiança, violou toda a norma de decência humana e tirou a vida de uma criança inocente através de crueldade e negligência sistemáticas. Não há redenção para o que ela fez. Não há justificativa. Há apenas as consequências de suas ações e a memória de uma menininha que merecia muito melhor. A memória de Samaya Emanuel vive através de sua história, através das lições que devemos aprender de sua morte e através do compromisso de fazer melhor para todas as outras crianças vulneráveis no sistema. Ela merecia viver. Ela merecia estar segura. Ela merecia ser amada. O mundo falhou com ela,
mas podemos honrar sua memória trabalhando para garantir que nenhuma outra criança sofra como ela sofreu. Que ela descanse em paz, livre finalmente da dor e do medo que definiram tanto de sua vida curta. E que todos nós lembremos de seu nome e trabalhemos para criar um mundo onde cada criança seja protegida, valorizada e segura.